Agora há pouco a Polícia Civil falou sobre a morte da Taciana Gomes dos Santos, que foi encontrada já sem vida em um matagal aqui em Cascavel, em frente à casa do namorado. Ela estava há 2 meses com esse rapaz, o Marcos Paulo, que era namorado da vítima e é acusado, né? É o suspeito de ter praticado então esse feminicídio. Eu volto aqui com a Daiane porque ela tem informações para nós. Mais cedo nós abrimos o BG mostrando a entrevista coletiva, né? Mostrando o delegado Fabiano falando então sobre o trabalho de investigação, que chegou então a imagens de câmeras de segurança, que a gente mostrou em primeira mão também, mostrando uma angústia danada. Inclusive nós já recebemos mensagens de alguns telespectadores falando sobre a tristeza, né, de ver uma cena como aquela e infelizmente ninguém ali no momento para poder auxiliar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que você detalhasse a fala do delegado, Dai, por favor. Isso, Valdinei. O delegado deu todos os detalhes, né, a respeito aí do crime, desde o momento que chegou ao conhecimento ali da polícia, né? Todos os detalhes repassados pelas amigas, porque foram as amigas que primeiro receberam, né, a mensagem, uma amiga em especial que chamou algumas outras para acompanhá-la até a casa do Marcos, que é o principal suspeito aí deste crime, ele que era namorado, né, da Taciana, estavam juntos há cerca de 2 meses, segundo a polícia. A Taciana estava na casa do Marcos quando mandou a mensagem para a amiga que dizia SOS. O Marcos está louco. Ele estava bastante nervoso e a amiga pediu ajuda. Mandou também a localização. Então, essa amiga, junto com outra, foram para a casa do Marcos, de Uber. Quando chegaram no local, isso 2 minutos após o Marcos ter arrastado a Taciana em meio a este matagal e lá cometido o crime. A Taciana ainda estava com vida. Ela vai nesse caminho gritando, pedindo amor, pedindo socorro. Ele não escuta e finaliza, né, com a vida aí da Taciana, essa jovem de apenas 26 anos de idade. Agora a gente vai ouvir um trecho da coletiva que resume bem todos os detalhes que foram repassados pela Polícia Civil. Vamos acompanhar. A família fez um boletim de ocorrência de desaparecimento na segunda-feira e na terça-feira ela foi encontrada morta num terreno baldio em frente à casa do autor. Em tese, foi constatado que ela tinha lesões no pescoço, típico de esganadura por meio da mão, e o autor encontrava-se foragido. A equipe da DH começou as diligências, coletando câmera de segurança na proximidade do local, e foi feita várias diligências, inclusive em Toledo, já que tinha uma informação que eles estariam lá. Foi verificado através das câmeras de segurança que por volta das 23h06, conforme as imagens da câmera, ele teria levado a vítima com vida para esse terreno baldio e ficou lá aproximadamente 40 minutos, tendo em vista que as amigas chegaram com o Uber e ficaram no portão batendo palma e chamando o autor. Então ele ficou 40 minutos nessa mata até que as vítimas retornaram ao Uber. Ele pôde entrar em casa e teria disfarçado que a vítima não estaria ali. Ontem, por volta das 20 horas, o autor se apresentou e a equipe de plantão do DH deu voz de prisão. Foi levado à auto-prisão flagrante de delito por crime de feminicídio e foi comunicado pelo judiciário. Ele encontra preso na cadeia pública de Cascavel. Então, esse homem, ele segue preso, à disposição agora da justiça, e todos os passos também com relação a essa investigação seguirão. A mãe desse suspeito do Marcos, né, ela já foi ouvida, ela lembra de poucas coisas porque ela estava dormindo no momento que o crime aconteceu. Ela faz uso de medicação e esses medicamentos são muito fortes, então ela estava dormindo e ela também já foi ouvida aí pela polícia. A polícia também está escutando essas testemunhas, essas amigas que repassaram também já detalhes para os policiais, detalhes esses importantes, né,
né, e cruciais para a investigação até então, né? Por mais que o Marcos tenha vindo aqui na delegacia, aqui ele também foi ouvido durante o depoimento. Ele teria ali dito para os policiais que não se recordava de muita coisa, que fez uso de bebida alcoólica, de entorpecentes e que não se recordava do momento do crime. Esse crime segue então em investigação e é tido como feminicídio. No decorrer da nossa programação, né, Valdinei, a gente vai mostrar uma reportagem completa com todos os detalhes, as imagens desta câmera de monitoramento e todos os detalhes também com relação a este crime, essa tragédia aí que vitimou a Tassiana de apenas 26 anos de idade. A gente precisa, porque a gente precisa marcar esse dia, a gente precisa marcar esse caso para que outros não aconteçam, né? Para que a gente tenha, é como a aviação. A aviação, quando há algum tipo de acidente envolvendo uma aeronave, existe todo um trabalho minucioso em torno daquele acidente para entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica, quais foram as causas. É só a partir daí que as autoridades podem exercer outras atividades, outras ações para evitar que futuros acidentes aconteçam. Casos terríveis como esse aqui são necessários a comunidade saber os detalhes para que a própria comunidade possa agir a se proteger. Obrigado, tá, Day? Daqui a pouco a gente volta então trazendo essa reportagem completa, mas eu vou ampliar aqui a nossa discussão. Para discutir sobre este caso de feminicídio aqui em Cascavel, a gente recebe aqui no estúdio do nosso Balanço Geral a delegada Bárbara Estrapasson. Ela é da Delegacia da Mulher e, como todas as mulheres que estão acompanhando agora o nosso Balanço Geral e os homens de bem, a senhora também está aterrorizada em ver, em ouvir todo este caso, a violência com que esse caso foi marcado, né, delegada? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão assistindo. Com certeza esse caso aí foi bastante chocante. Causa a nós, né, da segurança pública, uma extrema preocupação, principalmente porque é feito em Cascavel todo um trabalho preventivo, né, de incentivo à denúncia sempre, dessa responsabilidade social de todos denunciarem, de termos aqui, né, todo um protocolo de atendimento com a Delegacia da Mulher, com a Patrulha Maria da Penha, e estarmos aí prontos para atender as mulheres. Então, é daí que surge essa importância de denunciar, né? Nesse caso aqui, em que a Tassiana foi vítima, dificilmente ela conseguiria, até pela violência, pela brutalidade com que esse homem a leva para essa área verde, ela conseguiria sair, porque a impressão que se tem é que ele já saiu intencionado de casa a cometer um crime bárbaro como esse. Mas a gente precisa aqui focar na prevenção. Como prevenir, doutora? Então, a primeira coisa é denunciar, porque a partir do momento em que a denúncia chega às autoridades, nós conseguimos fazer o trabalho, né, de colocar essa mulher na rede de proteção, que aqui é através do atendimento da Delegacia da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, nós temos o abrigo de mulheres, as medidas protetivas, que são medidas de extrema importância. A medida protetiva não é só um pedaço de papel, muito pelo contrário, né? As pesquisas já mostram que onde tem esse pedido de medida protetiva, freia-se as situações de feminicídio, porque tem consequência aos autores. Então, daí, né, a denúncia, o pedido de medida protetiva e a inserção da mulher na rede de proteção. Nesse caso aqui, há cerca de um ano, mais ou menos, o Marcos, ele é suspeito de ter ateado fogo na casa da ex-companheira, da ex-esposa dele, para uma forma de represália. E a gente tem, menos de um ano depois, ele nas ruas. Não temos aqui que falar sobre a impunidade, como manter esses criminosos atrás das grades, onde é que há falha? Por quê? Se a gente tem uma situação já, onde houve uma agressão, um caso terrível, atear fogo na casa da ex-companheira, ele foi comprovado que ele era o responsável e a partir disso nada foi feito. Ele continuou nas ruas e agora ele chegou ao ápice da criminalidade, né? Que foi tirar a vida da Tassiana. Como que a gente lida com esse sentimento de impunidade, doutora? Então, na verdade, assim, todo o trabalho investigativo envolve tanto a polícia, posteriormente, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas a gente sempre olha muito para a situação da lei e esquece que a gente tem que se preocupar tanto com a prevenção quanto com o posterior, né? Porque a pena em si, às vezes, ela não é suficiente. A gente tem que ver qual que é o tratamento necessário, né, para essa situação. Além da pena, inserir o agressor, né, em tratamento psicológico, em tratamento psiquiátrico. Como é que a gente vai lidar com esse posterior, né? Porque a pessoa não fica presa para sempre. No Brasil não existe pena de prisão perpétua, neste né? caso aqui, porque infelizmente no sentido porque a gente pensa o sistema carcerário como um sistema em que, na teoria, deveria orientar, conduzir, ensinar a pessoa que cometeu qualquer equívoco a se livrar disso, a se regenerar.
Infelizmente, não é o que acontece e a prova disso está aqui. Infelizmente, uma mãe de família que perdeu a vida de forma, né, que poderia, de alguma forma, poderia ter sido evitada. Mas eu quero ampliar aqui um pouquinho também, doutora, e compartilhar com a senhora, compartilhar com você aí de casa, que nós recebemos algumas mensagens, pelo menos uma aqui, eu faço questão de mostrar, que é a da Regina de Toledo. Bom dia, Valdinei. Agoniada, vendo aqui as imagens dessa moça sendo levada para a morte por esse monstro. Eu gostaria de lembrar a todos que somos sempre vizinhos. E essa moça deve ter gritado por socorro, e de fato gritou. A gente ouve na câmera ali de segurança, ela captou o áudio dela, o pedido de socorro dela. Faço aqui um pedido. Vizinhos, vão para a rua, gritem pela polícia, façam muito barulho, se ajudem. Essa atitude pode salvar uma vida. E aí a gente vê aqui um sentimento de impotência, doutora. Dá para ouvir de novo aí, ó, o pedido da Tassiana por socorro. Era quase madrugada, pouco mais de 11 horas da noite, em que ela pediu ajuda, e a gente vê, diante de situações assim, o medo da própria comunidade também de agir, né? Sim, e a própria Lei Maria da Penha, ela fala que é responsabilidade de todos, né? Esse auxílio à mulher, combater a violência, é uma responsabilidade social. Não é só das autoridades, não é só da vítima procurar, né, ajuda por si, porque muitas vezes ela não está em condições de, seja por questões psicológicas, seja porque está numa situação de cárcere, seja porque está, né, fisicamente impedida de procurar. Então é uma responsabilidade social. Sabendo de uma situação de violência, faz a denúncia, dá para fazer de forma anônima, né? Pelo 180, pelo 181. Então, denunciem. Isso é muito importante. Chegar ao nosso conhecimento para que possa ter atuação é de extrema importância. E para a gente finalizar aqui, no histórico, né, nós temos a situação do Marcos, que já é reincidente. A gente tem a situação da Tassiana, que estava com ele há 2 meses. Já estavam num relacionamento há 2 meses, é pouco tempo, na verdade, para você talvez estabelecer uma relação em que você possa sentir um pouco mais segura. Qual é a orientação para as mulheres, para os homens que estão acompanhando agora a gente, doutora, nesse sentido? Porque, às vezes, o imediatismo ele pode trazer também sérias consequências, né? Sim. Então, a orientação é sempre denunciar desde o primeiro xingamento, a primeira ameaça. Já é um crime, já cabe punição, já cabe medida protetiva. Então, denunciar já na primeira ocorrência. E as pessoas, né, vendo ali uma situação abusiva, aquela situação de relacionamento em que a mulher está sendo isolada, os ciúmes, né, uma característica que às vezes a gente romantiza e na verdade é um sentimento perigoso. Então, já observando isso, já orientar o casal, procurar ajuda, procurar as autoridades, que a gente faz a orientação também. Mas ter cuidado com esses detalhes. Obrigado, doutora, pela participação aqui. Obrigado mesmo por trazer essas orientações também para quem está acompanhando o nosso programa. Infelizmente, é mais um número, é mais uma estatística, né, que cresce aí, que a gente poderia talvez ter contribuído para que isso não existisse, não estivéssemos aqui falando sobre esse crime. Mas, enfim, fazemos o nosso papel aqui, que é de orientar. Obrigada, senhora, por contribuir com isso, viu? Eu quero chamar sua atenção também para uma outra informação sobre ainda o caso da Tassiana. E eu quero aqui agradecer aos nossos amigos do Portal 24, são parceiros nossos, Ailton, pessoal aí todo, bom trabalho para vocês, obrigado pela parceria. Vamos mostrar aqui, ó, essa é o print da conversa da Tassiana com uma amiga, gente. Olha como ela agiu aqui minutos antes, né, dessa tragédia. 10h42 da noite, ela mandou: "Tô no escuro. O que está fazendo?" pergunta a amiga. Amiga SOS, sério? Onde você está? Marcos, posso te resgatar? Tá. Me fala. Marcos tá louco, mano. Passa aqui. Onde? Me manda o endereço. Aí a pessoa, a Tassi, mandou o endereço, mandou a localização e ainda pediu: "Vem logo." Tá bom, indo. Amiga, Marcos tá louco. Meu Deus, tô aqui fora já. Tá bom, se puder, vai aí para algum lugar e se esconde. Ou seja, imagine você o desespero da amiga recebendo essas mensagens e tentando ali na maior angústia ajudar a Tassi. E 1 minuto depois dessas mensagens aí, ela foi arrastada lá para aquela área de mata e onde tudo aconteceu. Olha, se essas amigas tivessem, meu Deus do céu, né, com um pouquinho antes que elas tivessem ido até essa região ali, 1 minuto, teria talvez evitado essa tragédia, esse crime terrível que foi registrado aqui em Cascavel. Daqui a pouco a reportagem que a gente vai trazer para vocês, mas minha amiga, o objetivo aqui é orientar, é informar sempre. Daqui a pouco tem mais informações sobre isso.